E aí, pessoal do canal, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que têm seguido aqui o canal Thiago Lima BD, em mais um vídeo nessa ocasião, e eu gostaria de falar a respeito da Bíblia de Estudo Pentecostal, né, uma Bíblia que tem a tradução Almeida Revista e Corrigida, uma excelente Bíblia de estudo para você que busca um aprofundamento em alguns assuntos, né, claro, na parte pentecostal, na visão pentecostal, tá certo? Então, hoje vamos falar um pouquinho a respeito dessa Bíblia, dessa valiosa, né, obra que nós temos aqui em mãos. Bíblia de Estudo Pentecostal é do tamanho grande, né, feita pela CPAD, tá certo? Olha lá, Almeida Revista e Corrigida, e também tem a concordância, né, já é um dos pontos positivos aí desta Bíblia de estudos. Muito bem. Então, Bíblia de Estudo Pentecostal, começando por aqui. Essa aqui está mais novinha, mais certinha, porque não leva à igreja, fica só aqui em casa mesmo, né? Então ela fica um pouquinho mais nova. Essa aqui é a edição, então, a revista corrigida, a edição de 1995, tá certo? Com notas e estudos bíblicos, com outros valiosos auxílios. E realmente tem bastante auxílio aqui que é muito interessante para você que é estudante da Palavra de Deus, professor da escola dominical e também pregador da Palavra do Senhor. Muito bem, olha, nessa Bíblia aqui, nós vamos ver, então, eu vou mudando aos poucos aqui o zoom da câmera para a gente poder entender, né? Ela tem uma história por detrás dela e é muito importante nós, né, assembleanos, estarmos inteirados disso, porque o saudoso pastor, né, Antônio Gilberto, ele foi um dos responsáveis, né, pela compreensão de toda essa obra, e isso é importante a gente estar sempre ciente, né, de qual foi o caminho que essa Bíblia trilhou até chegar na nossa mão, não é verdade? Bom, mas mesmo que tendo uma história, eu não vou, né, ficar lendo aqui a história da Bíblia. A ideia do vídeo é falar, na verdade, assim, qual é as vantagens para adquirir uma Bíblia de estudo pentecostal, tá? Mas caso você compre, caso você venha adquirir, eu vou colocar na descrição do vídeo um link também para que você possa adquirir, né, através do, do site da Amazon. E aí você fica à vontade comprando pelo meu link e me ajuda bastante. E eu só tenho a agradecer, tá certo? E nessa página nós encontramos então o prefácio da edição brasileira, né? Onde fala aqui, tem aqui as palavras e a história da Bíblia, né? A palavra de Antônio Gilberto e também a história dessa Bíblia que foi não foi tão simples assim a formulação dos estudos, né, e tudo que ela tem aqui. Bom, muito bem. Então, as vantagens, né, e aquilo que realmente chama a atenção, nos desperta para ter essa preciosidade em mãos, é por aqui. Ó, índice de estudos doutrinários, né, é algo que ela nos nos garante aqui e é muito interessante. Por quê? Olha só, quais são os estudos doutrinários que essa Bíblia ela nos traz, né? Olha só, vamos ver alguns aqui rapidamente. E é um mistério aqui mexer aqui na câmera, mas vamos lá. Então olha só, nós temos aqui a criação, falando da criação, a chamada de Abraão, o concerto de Deus com Abraão e assim vai, né? Olha só, a Páscoa, né? A lei do Antigo Testamento. Então são estudos doutrinários que em um momento e outro vai nos auxiliar muito, né, na nossa mensagem, na pregação, na escola dominical, com certeza. E aqui nós encontramos o índice de estudos doutrinários. Você pode ver que uma página é com esse, né, com esse propósito, os estudos doutrinários, e a outra já é índice de diagramas e ilustrações. Mas olha só, vamos dar uma olhadinha aqui nesse estudos doutrinários que fala aqui a providência divina na página 105. Então a gente vai até a página 105 e vamos ver o que diz lá a respeito da providência divina. Tá certo? Olha só, 110, 106, olha assim. Muito bem, então chegamos aqui nessa página, né, onde vai ter esse estudo falando a respeito da providência divina. Então como que está lá e qual que é aqui
a base para esse estudo, né? Estamos em Gênesis 46 e o verso aqui para o estudo é Gênesis 45, 5, que nos diz assim: não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Ou seja, palavras de José, né, no período em que ele se manifesta ali aos seus irmãos, onde ele conversa com seus irmãos, agora ele sendo o governador do Egito, né? E o estudo, ele vem falando disso, né? No sentido da providência divina, porque é justamente disso que José está falando. E aqui no texto diz assim, ó: depois de o Senhor Deus criar os céus e a terra, ele não deixou o mundo à sua própria sorte. Pelo contrário, ele continua interessado na vida dos seus, cuidando da sua criação. Deus não é como um hábil relojoeiro que formou o mundo, deu-lhe corda e deixa acabar essa corda lentamente até o fim. Pelo contrário, ele é o Pai amoroso que cuida daquilo que criou. O constante cuidado de Deus por sua criação e por seu povo é chamado, na linguagem doutrinal, a providência divina. Então, uma introdução desse tema, né, um versículo para falar a respeito da providência divina, agora uma introdução para esse tópico, esse tema, e depois aqui, muito interessante também, que fala o seguinte, os aspectos da providência divina. Quais são os aspectos da providência divina? Então, a minha ideia aqui do vídeo é mostrar a você como são formados os estudos, né? Como é feito, como foi feito, como está aqui na Bíblia para você se interessar então e também desejar colocar aí na sua biblioteca. Então aqui olha só, os aspectos da providência divina. E nesse trecho aqui ele diz o seguinte: há pelo menos o quê? 3 aspectos de providência divina. E ele separa o texto dessa forma, enumerando, né? preservação, e aqui eu vou achar o número 2. 2, provisão. E o número 3, ele está um pouquinho abaixo aqui, olha só, governo. Então esses são os aspectos da providência divina. Então, lendo e aí descorrendo o texto, acompanhando os versículos, você vai ter algo realmente relevante para falar aos seus ouvintes, tá certo? E depois que passamos aqui por esse tópico, nós temos aqui a providência divina e o sofrimento humano. Olha só, a revelação bíblica demonstra que a providência divina, a providência de Deus, não é uma doutrina abstrata, mas que diz respeito a uma vida diária, num mundo mau e decaído. E aí, mais uma vez, ele enumera número 1, número 2, e com certeza aqui no verso, né, olhando para o restante do estudo que está na página 106, né, nós vamos encontrar aqui, então, olha só, ele entrou no mundo através da queda de Adão e Eva. José, por exemplo, sofreu muito por causa da inveja e da crueldade dos seus irmãos. Foi vendido como escravo pelos seus irmãos e continuou como escravo de Potifar, no Egito. E aí vem discorrendo a história, né? Então, vem falando agora dos aspectos, como que está lá, ó, a providência divina e o sofrimento humano, né? Não é simplesmente os aspectos, mas sim um contexto. E depois, bem interessante abaixo, nós vemos aqui o relacionamento do crente com a providência divina. O crente, para usufruir dos cuidados providenciais de Deus em sua vida, tem responsabilidades a cumprir, conforme a Bíblia relata. E mais uma vez ele enumera e vem assim descorrendo o texto, me parece que em 2 ou 3 pontos também. 3 pontos também, não ao número 4, mas sim 3. E falando a respeito da providência divina. Agora veja, cada Bíblia de estudo tem as suas particularidades, né? Então, em nenhuma outra Bíblia eu encontrei algo semelhante, tá certo? Que fala dessa forma, que nos traz uma elucidação, né? Baseado muito comprometidamente com a palavra de Deus, tá certo? E traz essa luz a nós, né? Nos ilumina a mente aqui, através, né, da palavra de Deus, o Senhor, o Espírito Santo nos ilumina. E assim, um estudo realmente que vai somar a você, vai realmente fazer diferença para você
no momento em que você vai estar dando sua aula ou até mesmo pregando. E é interessante assim, né? Vale lembrar aquele verso que diz que o Espírito do Senhor os fará lembrar, né, aquilo que convém dizer. Ainda que um pouco fora de contexto, né, porque daí é diante daqueles que nos oprimem, mas o Senhor sempre faz assim, né? Quando a gente está ministrando ou falando alguma coisa, o Senhor nos leva, né, a textos, a lições que nós passamos, e assim o Senhor tem nos dado sabedoria para dirigir a palavra dele, né, aos seus ouvintes. Muito bem, então nós vemos aqui, né, a providência divina, e vamos ver aqui, olha só, do Novo Testamento, então, né, três classes de pessoas. Olha só, aí você vem aqui na página 1738. Vamos lá, 1738. O que vai dizer aqui nessa página, né? 1738. Ó, estamos chegando. 1738. Olha, eu já passei por dois estudos interessantíssimos aqui. Bom, muito bem, olha, aqui nós vamos falar então três classes de pessoas. E o verso, né, o versículo base para esse estudo está aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 14 e o 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E aqui no estudo vai dizer o seguinte, divisão básica da raça humana, e aí ele vem falando a respeito, uma distinção entre os crentes, né? É um outro tópico do estudo. E esse estudo ele ficou em dois tópicos aqui. Já aproveitando que a gente passou aqui por um estudo, eu gostaria de falar a respeito dos dons do Espírito Santo, né? E olha só, essa página aqui eu achei bem interessante, porque ela nos mostra aqui uma tabela que quando você vai falar a respeito do assunto na escola dominical ou ministrar, você tem uma clareza maior quando a gente olha, né, para uma tabela onde está separado o que é aquilo, o que é isso. Então, essa tabela, olha, rapidamente, passando aqui, né, os dons ministeriais para a igreja. Então, o dom, qual é o dom? É essa coluna. A definição desse dom, na outra coluna. As referências gerais para explicar esse dom e a definição, e depois os exemplos específicos. Então, assim, é um estudo completo. Não é um estudo só uma nota simples e qualquer. Não, ele realmente, a proposta dessa Bíblia é realmente tirar, sanar as nossas dúvidas e fazer de forma definitiva, trazer o aprendizado, o que realmente é, né? Como está na Bíblia. Isso é muito importante. Tá certo, pessoal? Então eu não vou ficar aqui lendo e tudo mais, mas realmente uma riqueza, uma preciosidade, né, para os que gostam, né, os que desejam, né, estudar a palavra de Deus. E algo também que eu quero destacar aqui nessa Bíblia é o quê? Cada começo de livro tem, né, o seu esboço, e aí a introdução, falando o verso, até onde vai. Depois aqui, o tratamento dos problemas que Paulo fora informado. E aí tem aqui o versículo, né? Os versículos, de onde até onde que foi essa passagem, né? Essa palavra, essa informação, né? Esse contexto da questão dos problemas que Paulo foi informado. E aí depois aqui ele enumera, ó, A e B, né? Dentro desse problemas, as divisões da igreja, né? 4 facções, causas da divisão, aí depois vem A e B aqui dentro do causas da divisão, falso conceito de sabedoria, falso conceito do ministério cristão. Então, assim, você tem um parâmetro bem interessante, né, para começar a compreender não só um assunto e outro, como tem nos estudos específicos, mas a cada livro, você vindo aqui nessa parte onde começa o início dos livros, tem essa introdução que nos mostra, né, nos dá essas informações. E aqui as considerações preliminares, o propósito, a visão panorâmica do livro, né? Características especiais do livro. Então é realmente uma Bíblia assim que vale a pena você ter na sua biblioteca e com certeza vai te enriquecer
né? Para que você não seja um professor que simplesmente lê a revista da escola dominical, não é verdade? Certo. Bom, e a outra parte aqui que eu achei também muito interessante é o índice de diagramas e ilustrações, né? Olha só, aqui eu já até anotei, dons ministeriais eu já usei, né? Como já está anotado e eu li lá. Mas agora também é o Ministério de Jesus, então são índice de diagramas e ilustrações. Vamos ver aqui esse Ministério de Jesus, né? Como que é? Olha lá, é o 1616. 1616 é a página. Ó, que tá chegando, hein? 1613, aqui está a regeneração dos discípulos, bem interessante também. E aqui, pronto, 1600, o ministério de Jesus. Olha só esse diagrama, né? Essa tabela bem formada, bem montada, para que a gente possa compreender. Então, como é que começa aqui, né? Então, olha só, o batismo de Jesus, local, Rio Jordão. Olha só, mostra o local, o livro, né? E a referência de cada livro, olha, Mateus, Marcos, Lucas e João. O batismo de Jesus, a tentação de Jesus por Satanás, primeiro milagre de Jesus, Jesus e Nicodemos, diálogo de Jesus com uma samaritana. Então, mostra a história, o evento, né? O local e o livro, quais são as referências que tem em cada livro. Então fica muito fácil de você encontrar ali o que você vai falar. De repente Deus te toca num assunto e outro, você vem para essa página e encontra, né, essas informações, essas indicações aqui. Olha só, o Ministério de Jesus, tal, e depois vem aqui, eu voltei aqui, a página não é. As aparições de Jesus pós-ressurreição. E olha só que interessante, né? O evento, o local, o dia, e aqui está dizendo o dia que aconteceu, e em cada evangelho onde que está as suas aparições. E aqui também entrou Atos e 1 Coríntios, tá certo? Depois vem falando das parábolas de Jesus, né? As parábolas de Jesus, são muitas as parábolas de Jesus, e aqui também como está Mateus, Marcos e Lucas, tendo em vista que João não tem parábolas, né? Somente os evangelhos sinóticos, tá certo? E os milagres de Jesus, continuação aqui. E depois, sim, olha só, milagres demonstrando o poder de Jesus sobre a natureza, bem interessante. Então, realmente é uma Bíblia que nos chama a atenção, né? E que realmente soma muito para o nosso aprendizado e também para que nós possamos transmitir isso da melhor maneira aos nossos ouvintes, né? Olha só, olha que estudo bacana que a gente encontra aqui nessa página. Olha lá. Nações mencionadas no dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes, estava Jerusalém lotada de gente, né? Como todos nós já sabemos. E nesse momento foi o momento em que o Espírito Santo veio sobre todos os apóstolos ali, os discípulos reunidos, e se ouviu em todas as línguas, né? Faladas no mundo vivente, né? E aquelas pessoas que ali estavam, elas ficaram assustadas. Mas como eu posso ouvir, né, as grandezas de Deus na minha língua natal através desses indoutos, né? Esse era o susto, né, que eles tiveram, as pessoas ali tiveram, as pessoas que estavam em Jerusalém. Bom, então aqui em Jerusalém é o centro desse mapa. Depois nós vemos aqui então, olha só, 325 quilômetros, 650, 975, 1.300 quilômetros de Jerusalém, 1.625 quilômetros foi a distância, né, que tinham pessoas no dia de Pentecostes, tinha pessoas que viviam nas regiões, e essas regiões eram de até 1.625 quilômetros. Então, querendo ou não, né, o inimigo ou não, a respeito do Pentecostes, foi ouvido de Jerusalém a 1.625 quilômetros, e numa visão periférica, né, onde alcança-se muito mais território, né, não é numa linha reta, só foi naquela cidade, mas sim foi ouvida em todos esses locais que estão ali. E aí, olha só, aqui está mostrando, ó, o Egito, Elão, Pártia, né?
Ó, Roma, tá dizendo aqui, ó, quais são as regiões? Roma, Ásia, tá certo? Então a gente tem assim uma bagagem, né, nessa Bíblia muito interessante para você que é professor, que é ensinador da escola bíblica dominical, para você que é pregador, vale a pena realmente ter, né, uma Bíblia como essa. Depois, lá no finalzinho dela, nós vamos encontrar ali a concordância, né, que ela tem, aquelas que toda a Bíblia tem, né, o plano, né, aquelas tabelas de pesos e medidas e tal, vai ter, né, o plano de Deus para o homem, plano de leitura, né, e aqui é bem grande assim a questão do plano de Deus para o homem, com bastante versículos, né, algumas indicações aqui, textos famosos, pessoas de grande fé no Antigo Testamento, olha que interessante. Aqui textos famosos da Bíblia, a morte e ressurreição, milagres e curas realizados por Jesus, todos os estudos, né, que nós podemos aproveitar e aprender, tá certo? O que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus, né? Todos estamos afastados de Deus por causa do pecado. E aí uma série de versículos ali para explicar isso, né? Muito bem, pessoal. E aí, olha só, como encontrar ajuda na Bíblia. Isso aí tem em todas as Bíblias, né? É bem até comum, assim, a gente sabe, né? A gente conhece. E aqui vem um índice temático geral, né? No sentido de temas para a gente procurar. E depois temos uma concordância abreviada da Bíblia, né? É como que uma chave bíblica, né? E a gente tem também aqui no final todo o abecedário. E lá no finalzinho nós vamos ver aqui os mapas assim com uma qualidade muito boa, dá para realmente compreender bastante, né, através dos mapas. São mapas bem semelhantes ao que vem também na Bíblia Aplicação Pessoal, já tem vídeo aqui no meu canal, né, da Aplicação Pessoal, tem vídeo da Thompson e agora da Pentecostal, tá certo? Se você se interessar em mais algum vídeo, dá um chego lá, na lista, na playlist, né, vai ter as Bíblias, né, os vídeos que falamos das Bíblias, as indicações aí para que você compre uma Bíblia boa, uma Bíblia que realmente vai te ajudar e não vai ser simplesmente mais uma na sua estante. Tá certo, pessoal? Então ficamos por aqui. Deus abençoe todos vocês. Esse vídeo foi o vídeo da Bíblia Pentecostal. E se você é um pentecostal, né, não pode deixar de ter ela na sua estante aí, tá certo? Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Peço a todos vocês, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. De repente indique aí algum amigo que está precisando, vai comprar a Bíblia, está pensando em comprar uma Bíblia boa de estudo. A Bíblia de Estudo Pentecostal é uma Bíblia excelente, tá bom? Abraço a todos vocês e que Deus abençoe em nome de Jesus.